Olá, hoje nós vamos dar continuidade à nossa discussão sobre os problemas da física moderna, começando a respeito da equação de Schrödinger. Nós vimos na última aula que, após o trabalho de de Broglie e as evidências experimentais dos trabalhos de Davidson Germer e de G.P. Thomson, a natureza ondulatória das partículas passou a ser vista como uma possibilidade real, visto que os elétrons manifestavam comportamentos tipicamente ondulatórios, como aqueles da difração e da interferência. De Broglie sugere que toda a matéria se comporta dessa maneira, associando a cada partícula um comprimento de onda e uma frequência definidos pelas chamadas relações de de Broglie, discutidas anteriormente e mostradas aqui. Dando prosseguimento a essa ideia, Everett Schrödinger vai postular que toda matéria tem associada a ela uma função de onda, uma vez que a ideia de de Broglie imaginava que a qualquer partícula do universo existiria uma onda associada, então essa onda ficaria descrita por uma determinada função de onda, como as ondas comuns, que nós aprendemos nos cursos básicos de física, e essa função de onda deveria satisfazer uma determinada equação para sua evolução temporal. A equação, que vai ficar conhecida como equação de Schrödinger, é obtida quando nós admitimos que, para cada grandeza classicamente definida, como, por exemplo, posição, momento e energia, existe um operador que fica determinado através de uma certa álgebra associado a essa grandeza. Então, dois desses operadores eram o momento linear e a energia, que se associavam às grandezas clássicas momento linear e energia, definindo operadores diferenciais como o do momento linear, que estava diretamente relacionado à variação espacial, e a da energia com a derivada temporal. Assumindo que uma partícula de massa m fica sujeita a uma energia potencial V de x e t, pode depender tanto da posição quanto do tempo, a energia total dessa partícula é dada, então, através da soma de uma energia potencial, que está ligada ao momento, e dessa energia, de uma energia cinética, que está ligada ao momento, e dessa energia potencial. Então, se nós passarmos dessa expressão, que é a expressão classicamente conhecida, para uma relação de operadores, como aquela sugerida por Schrödinger, nós vamos chegar à equação abaixo, que determina a evolução da função de onda que vai determinar o estado, chamado estado quântico das partículas do universo. Então, nós vamos mostrar como chegar dessa expressão clássica na equação de Schrödinger através da associação das grandezas clássicas aos seus respectivos operadores. Então, para fazer isso, comecemos então pela expressão da energia clássica, energia total, como sendo a soma de uma energia cinética, P2 sobre 2m, mais uma energia potencial, que pode depender, em princípio, da posição e do tempo. Okay? Então, como eu disse antes, nós associamos a quantidade clássica energia, um operador diferencial, que eu vou chamar de operador quântico energia, que é menos IH cortado, mais IH cortado, derivada no tempo. E para o momento linear, se associa um operador momento linear, quântico, que é menos IH cortado, gradiente. Ok? Então, eu passo dessa equação de quantidades clássicas para uma equação operatorial, em que eu terei um operador energia igual a um operador momento linear ao quadrado, dividido por 2 vezes a massa é escalar, então não tem um operador associado, e um operador para energia potencial. A energia potencial também vai funcionar como um mero escalar, então o operador da energia potencial é a própria energia potencial, ao passo que energia total e momento linear satisfazem essas relações. Bom, mas quando eu tenho um operador, esse operador, para que ele faça sentido, ele precisa agir sobre uma função. Então, essa função será a própria função de onda que nós
nós mencionamos anteriormente. Então, esses operadores agirão sobre essa função psi, que depende da posição e do tempo. Muito bem, então eu tenho atuando nessa função psi, igual a soma daqueles dois termos, a parte cinética e a parte potencial, agindo sobre a função psi. Bom, esse termo à esquerda, de acordo com a nossa identificação desse operador, vai ser simplesmente IH cortado, a derivada dessa função em relação ao tempo, igual. Bom, aqui eu preciso tomar algum cuidado, porque uma vez que o meu operador se define dessa forma, então eu tenho 1 sobre 2m, okay? E esse p quadrado, no fundo, implica na ação desse operador sobre ele mesmo. Então, uma vez que esse operador momento é dado dessa maneira, eu vou ter menos IH cortado, gradiente, escalar, esse produto, com menos IH cortado, gradiente. Bom, o resultado dessa operação, menos com menos mais, I vezes I da I quadrado, que é menos 1, H cortado ao quadrado, então vou ter menos H cortado ao quadrado, e gradiente, escalar gradiente, resulta no chamado operador laplaciano. Okay? Lembrando que esse operador, bom, eu volto nisso daqui a pouco, esse operador tem uma forma simples em termos das derivadas parciais das coordenadas x, y e z. Bom, então, seguindo daqui, através dessa relação, eu teria IH cortado d psi dt igual a menos, né, esse menos aqui, H cortado ao quadrado sobre 2m, laplaciano de psi, mais v psi, que é exatamente a expressão que nós mostramos anteriormente, chamada equação de Schrödinger para a função de onda. Ok? Bom, só para complementar e tornar claro o significado dessas relações, lembrando que esse operador laplaciano representa a soma das segundas derivadas em coordenadas cartesianas Então, vamos voltar lá na expressão anterior. Portanto, nós temos essa relação para determinar a evolução dessa chamada função de onda, que seria a função que descreveria essa onda associada a todas as partículas do universo, e, portanto, determinaria o estado de todas essas partículas num dado instante de tempo. E, por conta da estrutura dessa equação de Schrödinger, essa função ela será tipicamente uma função complexa, ou seja, uma função que tem uma parte real e uma parte imaginária. Então, psi pertence aos números complexos, de maneira que psi, genericamente, deve ter uma parte de um psi real, mais i vezes uma parte imaginária. Ok? E, portanto, essa função satisfaz todas as propriedades conhecidas de números imaginários também. Muito bem. Essa função de onda também deveria satisfazer as seguintes propriedades. A primeira propriedade é que ela deveria ser uma função contínua e unívoca em todo o espaço, ou seja,
O unívoco aqui significa que para cada ponto do espaço existe um único valor de psi. Tá? Além disso, a derivada dessa função psi também deve ser contínua e finita em todo lugar onde o potencial V for finito. Tá? Existe uma possibilidade de que esse potencial possa ter descontinuidades em determinadas situações, e nessas situações é possível que a derivada não seja finita. Mas em todo lugar onde o potencial é finito, psi também é contínuo e tem sua derivada finita. Além disso, essa função de onda ela deve ser tal que, quando eu fizer o R tender para mais ou menos infinito, ou seja, x, y e z tenderem mais ou menos infinito e para as bordas do sistema, no domínio, essa função de onda deve ir a zero. Tá? Daqui a pouco nós vamos discutir melhor essa propriedade, porque ela define uma outra característica que essas funções de onda têm que satisfazer. Bom, muito bem. Logo depois do surgimento dessa ideia de Schrödinger, Max Born ele vem interpretar, através de alguns argumentos que a equação de Schrödinger levava, tá? Por algumas manipulações era possível mostrar que essa equação assumia algumas formas de equações já conhecidas da física, e a associação com essas outras equações levou Max Born a sugerir que a interpretação para essa função de onda, que até então era algo completamente não físico, uma vez que essa função de onda, como eu mencionei, era uma função complexa e, portanto, sendo uma função complexa, era uma quantidade imensurável, né? Nós não conseguimos medir quantidades complexas, então, apenas a parte real de quantidades complexas são acessíveis, evidentemente, a relação de medida. Então, em princípio, essa função não tinha uma identidade física completa, mas o que Max Born sugere, para que se dê uma razão física para essa função, é que o módulo quadrado dessa função deve ser a densidade de probabilidade de se encontrar a partícula, que é descrita por essa função, numa determinada posição, num determinado instante de tempo. Ou seja, é a probabilidade por unidade de volume de se encontrar aquela partícula na posição x, y, z no instante de tempo t. Então, o que é esse módulo quadrado? Então, vamos novamente aqui fazer uma revisão breve matemática. Nós temos um número genérico complexo A, não, desculpe, chamar de Z. Esse número complexo ele é composto por uma parte real A e uma parte imaginária B. Bom, o que nós chamamos de módulo do número Z, módulo quadrado, é a soma do quadrado da parte real com o quadrado da parte imaginária. Tá? E observe que esse resultado é obtido quando eu tomo Z e multiplico pelo seu complexo conjugado. O que é o complexo conjugado de Z? O complexo conjugado de Z é quando eu pego o valor de Z e substituo o valor complexo, a parte complexa, por uma parte negativa. Então, se eu tenho A mais IB, eu transformo I em menos I, e isso me dá o complexo conjugado de Z. Tá? Se eu tivesse A menos IB, então o complexo conjugado seria A mais IB. Então, é simplesmente a inversão do sinal daquela que é a parte complexa. Bom, e aí quando eu multiplico isso pelo próprio número Z, então eu teria o seguinte: fazendo essa multiplicação, tenho esse número vezes esse, vai me dar A quadrado, esse número vezes esse, que vai me dar mais IAB, esse número vezes esse, que vai me dar menos IAB, e esse número vezes esse, que vai me dar menos I quadrado, B quadrado. Bom, esse termo cancela esse, naturalmente, e eu fico com A2 menos I2B2. Bom, lembrando que o número complexo I é, por definição, a raiz quadrada de menos 1. Então, isso implica que I quadrado é igual a menos 1. Portanto, dessa relação aqui, o que eu tenho é A quadrado menos menos 1 B quadrado, ou seja, A2 mais B2, que é exatamente o que eu chamei lá do módulo quadrado de Z. Okay? Então,
O módulo quadrado de Z é o produto do complexo conjugado de Z com o próprio número Z. Muito bem. Então, o que Max Born chamou de densidade de probabilidade é esse produto do complexo conjugado da função psi com a própria função psi. Isso dá o módulo quadrado da função psi e ele vai identificar esse valor como sendo aquela densidade de probabilidade de se encontrar a partícula numa determinada posição, num determinado instante de tempo. Bom, para que isso seja identificado como uma probabilidade, evidentemente que se eu somo sobre todo o espaço essa densidade, eu devo ter um valor unitário como resultado dessa soma, uma vez que a soma sobre todo o espaço disso me dá certeza absoluta que eu vou encontrar a partícula em algum lugar do espaço, então a probabilidade de se encontrar a partícula em qualquer lugar do espaço tem que ser 1. Muito bem. Então, para que essa soma, que é feita por todo o espaço, ou seja, no volume inteiro, variando então todas as quantidades de menos a mais infinito, dê 1, na verdade dê qualquer valor limitado, é preciso que essa função de onda tenha como característica particular que ela fique limitada a uma determinada região. E, portanto, ela tem que ir a zero na medida em que as bordas vão para infinito. Tá? Então, se eu pego aqui o caso particular de uma função de onda descrita apenas em uma dimensão, dependendo, portanto, apenas da variável x, se x vai para infinito ou menos infinito, essa função de onda tem que ir a zero para que aquela integral, que vai representar justamente algo como a área embaixo dessa curva, seja um valor finito. Tá? Se por acaso eu tivesse um valor constante, digamos, daquela função, não teria como garantir que a integral do psi quadrado dx, aqui de menos a mais infinito, que certamente isso daqui tenderia para infinito também, uma vez que essa coisa aqui seria uma constante. Tá? Então, daí a necessidade de ter essa propriedade para a função de onda. Ela tem que ser de quadrado integrável, assim que o termo matemático usado para isso, isso significa que ela tem que ir a zero quando o domínio vai para o infinito. Bom, além disso, nós lembramos, já que nós estamos falando de probabilidade, e quando nós fazemos o cálculo de uma média, digamos que eu tenho uma função f de x, tá? Uma função que depende da posição x, e essa função assume diferentes valores com uma certa probabilidade para cada valor de x. A definição do que é a média dessa função é dada por essa integral aqui. Então, eu faço a integral ao longo de um certo domínio de x, e f de x vezes a probabilidade daquela função ter um determinado valor nessa posição, e integro sobre os valores de x nesse domínio. Então, isso me resulta no que seria o valor da média, e eu vou, então, associar a essa definição uma outra, que é a forma de calcular o valor médio, ou chamado também valor esperado, de uma grandeza quântica, que está associada a um operador O. Então, isso daqui seria, portanto, a forma de fazer, já que a minha função de onda, de alguma maneira, está associada a valores médios, a probabilidades, então eu devo imaginar que eu agora posso calcular valores médios a partir dessa distribuição de probabilidade. Então, se eu tenho uma grandeza cujo operador é O, o valor esperado, ou valor médio dessa grandeza, vai ser dado dessa maneira aqui, tomando emprestado essa definição. Então, uma vez que essa probabilidade era o produto do complexo conjugado da função com ela mesma, eu agora rearrumo isso um pouco, para que essa definição fique matematicamente correta, e aí eu tenho, então, esse produto, função integral, desse produto do psi estrela, que é o complexo conjugado de psi, com o próprio operador, com a própria função, tá? E integro ao longo, aqui eu coloco do volume, por causa do tridimensional, mas o domínio onde aquela função está definida. Então, se isso daqui é o valor médio, uma maneira de determinar a incerteza associada à distribuição desses valores, né, uma vez que quando eu calculo o valor médio de uma quantidade, significa que essa quantidade pode assumir outros valores e ter uma dispersão. Então, essa dispersão, que eu vou chamar de incerteza, é dada
por essa relação aqui, da mesma maneira que a gente calcula, por exemplo, no laboratório de Física 1. Então, isso é a raiz quadrada do valor da média do operador ao quadrado menos o valor médio ao quadrado. Bom, um exemplo para esses valores esperados são aqueles, por exemplo, da posição, quando o operador posição é um simples escalar de posição, realmente. Do operador momento linear, que nós vimos antes, associado dessa maneira, e do operador energia, que nós também vimos na derivação da equação de Schrödinger. Então, esses são 3 exemplos de como calcular esses valores esperados para posição, momento linear e energia, através do conhecimento da função de onda, que vem, evidentemente, da solução da equação de Schrödinger. Tá? Essa equação é uma equação diferencial parcial, tá? Ela não é uma equação apenas que está associada a uma única variável, mas ela depende de 3 variáveis, em princípio, além do tempo. E, portanto, ela tem métodos muito característicos de ser resolvido, não são métodos tão simples quanto aqueles que a gente aprende em EDO, por exemplo, mas para algumas categorias de equação eles são suficientemente simples e podem, portanto, ser resolvidos. Mas, diferentemente do caso de uma EDO, a EDP ela exige que ela vai ter constantes a determinar também, e essas constantes vão ficar, como no caso da EDO, determinadas através de certas condições. Para a EDO, essas condições são as chamadas condições iniciais, né? Os valores da função e de sua derivada, por exemplo, ou 2 valores da função e de 2 pontos distintos. Enquanto que, para a EDP, são as chamadas condições de contorno, ou seja, são maneiras que eu tenho que amarrar o comportamento da função e nos extremos do intervalo onde aquela função tem que fazer sentido. Então, por exemplo, daqui da nossa discussão, 2 dessas condições de contorno já são evidentes, que é o fato de que o psi tem que ir para zero quando o r tender para infinito. Tá? Além dessas condições, eu posso também ter outras. Bom, então, se vamos imaginar agora, na nossa discussão sobre essa função de onda, né, que bom, vamos supor que eu seja capaz de calcular, de resolver aquela equação e, portanto, de obter esses valores médios para quaisquer operadores. Bom, mas vamos agora olhar para uma situação particular para a resolução dessa equação, em que o potencial, que eu defini inicialmente como sendo uma grandeza que poderia variar na posição e no tempo, não tem dependência temporal, tá? Então, o V agora depende apenas da posição. E, por simplicidade, eu vou sempre lidar aqui com o caso unidimensional. Então, em vez de representar derivadas na posição em x, y, z, como era o exemplo do caso geral, com o Laplaciano, aqui eu vou ter apenas a derivada em relação a x. Tudo bem? E, evidentemente, está faltando um 2 nessa expressão. Bom, então eu tenho essa equação aqui, que ainda é um EDP, ela depende de x e de t. Uma maneira de resolver essa equação, quando eu tenho essa estrutura, é supor que eu possa, uma vez que a minha derivada que apresenta é apenas em x e a outra apenas em t, é supor que eu posso fatorar essa função, que depende de x e de t, num produto de 2 funções, uma que depende apenas de x e uma que depende apenas de t. Essa técnica de solução é conhecida como separação de variáveis. Então, eu assumo que a minha função de onda, psi de x e t, tem uma parte espacial, que é um psi minúsculo de x, e um φ de t. Tá? E aí, vamos mostrar como essa forma, essa escolha, me leva a 2 equações, uma só para a parte temporal e outra apenas para a parte espacial. Então, eu vou escrever novamente aqui a equação em uma dimensão, Schrödinger, menos h cortado ao quadrado sobre 2m, d2 psi, dx2, mais v dx psi, igual a IH cortado, d psi dt. Bom, e agora eu vou usar a minha hipótese de que esse psi é escrito como, eu vou escrever assim, φ de x e um φ de t, tá bem? Então, vamos substituir isso aqui, tá?
Então, eu fico com menos h cortado ao quadrado sobre 2m. Bom, como aqui a derivada é no x e é uma... Eu deveria ter colocado aqui uma derivada parcial, né, na verdade. Tá? Então, como é uma derivada parcial, ela não vai agir sobre a função φ de t, então isso sai, e aí eu fico apenas com uma derivada em x. Bom, agora eu posso colocar aqui uma derivada total, porque é apenas em x, então não faz diferença. Mais o v de x, de t de x, e aqui, com a minha derivada parcial agora age apenas na parte temporal, então φ de x sai, e aqui eu tenho dφ dt. Ok? Bom, então vamos dividir os dois lados dessa equação, nós vamos dividir pelo produto φ de x e de t. Tá? Então, vou dividir por essa função psi, e aí, ao fazer essa divisão, então, esse lado aqui eu fico com menos h cortado ao quadrado sobre 2m, então, 1 sobre φ de x, e2φ de x2, mais v de x, né? E aí esse termo aqui vai embora, igual a IH cortado, 1 sobre φ de t, dφ de t, dt. Bem? Então, se eu olho desse lado aqui, eu tenho aqui uma função f que depende apenas de x. Enquanto desse outro lado aqui, eu tenho uma função g que depende apenas de t. A única maneira de que essa igualdade se mantenha para qualquer que seja o valor de x e de t é se esse valor for uma constante. Então, essa igualdade só pode ser mantida para qualquer x e t se essas funções forem uma constante. Então, eu vou chamar essa constante de uma constante. Tá? Então, isso daqui só é verdade se f for igual a g, que for igual a uma constante, e eu vou chamar essa constante de E, que vai ser a energia. Tá? Nós não vamos mostrar isso aqui, mas é possível mostrar, de maneira não muito difícil, que essa relação, essa constante aqui, tem que ser a energia. Então, nesse caso, eu vou ficar com menos h cortado ao quadrado sobre 2m, 1 sobre o φ de x, d2φ de x2, mais o v de x, igual a energia. Bom, e aí eu posso multiplicar toda essa relação aqui por o φ de x, para eliminar esse denominador, e aí ficar com menos h cortado sobre 2m, d2φ de x2, mais v de x vezes φ, igual a f. Tá? Enquanto que a segunda relação, essa daqui, ficaria com IH cortado, 1 sobre φ, dφ dt, igual também a mesma constante. E aí eu multiplico isso por φ, então eu vou ficar com IH cortado, dφ dt, igual a E vezes φ. Ok? Então, nós temos essa equação aqui, a parte temporal, e essa equação aqui, a parte espacial. Então, o meu problema agora é mais simples, quer dizer, eu saí de uma equação parcial, que dependia de x e de t, para duas equações ordinárias, que dependem uma de x e outra de t. Tá? Então, agora tem um problema mais simples de resolver. Então, eu resolvo esse pedaço, eu tenho o φ, eu resolvo esse outro pedaço, eu tenho o φ de t, eu volto lá na minha definição, na minha escolha, multiplico isso e eu tenho a função de onda que eu estou procurando. Então, sendo assim, eu tenho justamente aquelas duas equações que eu mencionei. A solução dessa parte temporal é simples, tá? Por integração direta, é possível mostrar que isso daqui dessa exponencial. E aí a outra equação vai depender, a solução dela, da forma desse potencial. Tá? Para cada valor desse potencial e para cada valor dessa constante, eu vou ter uma solução para essa função de acordo com as condições de contorno. Nós vamos mostrar daqui a pouco alguns exemplos para esse caso.
Bom, então, assim, a função de onda total vai ter essa parte espacial e aquela parte temporal, na forma de uma exponencial. Na verdade, aqui tem uma constante a determinar, mas eu assimilei essa constante na forma final dessa própria função aqui, ok? E, e veja que com essa forma é possível mostrar, então, que o módulo quadrado da função psi vai ser, no fim das contas, apenas o módulo quadrado da parte espacial. Por quê? Porque essa parte temporal vai desaparecer quando eu multiplicar a função pelo seu próprio complexo conjugado. Note que a parte complexa se encontra apenas aqui, né, nessa parte espacial, a equação, a parte temporal, desculpe, a equação espacial não tem mais dependência complexa, então as soluções que vão sair daqui são soluções reais, né, uma vez que esse potencial aqui vai ser uma função real também, a menos que ele não seja, mas em princípio não há razão para pensar assim. E, então, quando eu multiplicar isso pelo seu complexo conjugado, desaparece aquele termo da exponencial, né? Uma vez que eu tenha psi como sendo psi de x vezes a exponencial de i é menos i é t sobre h cortado. Então, o complexo conjugado disso daqui seria o complexo conjugado dessa parte, exponencial de i é t h cortado, tá? Na verdade, tá. Essa função aqui eu falei real, mas ela pode ser, inclusive, complexa, não há nenhum problema em relação a isso. Tá? Porque aqui eu estou no complexo conjugado dos dois, então eu não preciso da hipótese de que isso daqui tenha que ser uma parte real. Tá? Eu não dizer que não, numa parte dos casos é assim, mas não é necessário que assim seja. Bom, então, eu fazer esse produto, o produto dessas exponenciais vai desaparecer, o argumento é o mesmo, com o sinal trocado, e eu vou ficar com simplesmente e asterisco φ, o que me dá justamente o módulo de φ quadrado que nós tínhamos mostrado. Tá? Então, o módulo quadrado dessa função de onda é o módulo quadrado apenas da parte espacial. Bom, outra curiosidade é a seguinte: se nós novamente voltarmos para aquela relação da parte espacial, eu posso reescrever aquela equação dessa forma aqui. Tá? Voltar lá. Então, temos esse pedaço aqui. De menos aqui, naturalmente. Então, esse pedaço aqui, eu posso juntar a parte da derivada com a energia potencial, agindo tudo isso sobre a função de onda espacial igual a epsi. Então, eu chamo isso daqui de um operador, isso daqui também tem a cara de um operador, chama isso de um operador diferencial H, esse operador vai chamar hamiltoniano. Tá? E está associado a uma grandeza clássica também chamada hamiltoniana, função hamiltoniana, que nós não estudamos nos cursos de física básica, mas que, grosso modo, representa a energia do sistema para alguns casos. Tá? Então, essa equação ganha essa forma. E essa forma aqui é a típica forma que aparece em álgebra linear, chamada equação de alto valor. Eu tenho um operador agindo sobre uma função e o resultado disso é uma constante vezes essa própria função. Então, nesse caso, é como se eu tivesse, vamos pensar no caso de álgebra linear, na forma mais usual, uma matriz agindo sobre um autovetor, resulta num alto valor, vezes aquele próprio autovetor. Tá? Então, dessa maneira, essa equação me faz identificar os valores que a energia pode ter como sendo chamados autovalores desse operador H e as funções psi de x como sendo os autovetores desse operador H, tá? Associados àquele autovalor. Então, a gente sabe da álgebra linear que quando eu resolvo um problema como esse, eu tenho um conjunto de autovalores e a cada autovalor existe um autovetor, que eu também vou chamar aqui de autoestado, tá? Esse nome porque eu digo que a função de onda descreve um estado do sistema, então existe um autoestado associado àquele autovalor, que eu vou chamar de um psi. Tá? Então, o meu psi de x, a solução completa desse problema, deveria ser a combinação linear de todos os possíveis
autovetores ou autoestados que saiam da solução dessa equação de alto valor. Então, eu posso ter, digamos, N deles, e aí eu tenho um psi1, um psi2 que está associado, por sua vez, a uma energia 1, outra energia 2, e assim sucessivamente. E a solução total é a combinação linear desses autoestados, ou desses autovetores, tá? Nessa forma de uma soma, onde esses coeficientes CI são coeficientes que vão ficar determinados pelas condições de contorno do problema. Bom, junto da equação de Schrödinger, é preciso ainda, para que ela faça sentido físico e tenha uma interpretação que possa ser conectada ao experimento, é que nós enunciemos certos postulados que essas soluções e as grandezas ligadas a essas soluções têm que obedecer. Então, o primeiro postulado diz que o estado de um sistema quântico ele fica completamente determinado quando eu conheço a função de onda psi de x e t, tá? Ou psi de r e t, caso tridimensional. Então, a função de onda, como a gente já tinha mencionado, na verdade, ela descreve completamente o estado de um sistema. Tá? Então, a solução da equação de Schrödinger me permite a determinação completa desse estado, assim como a determinação da solução da equação de Newton me permite, no mundo clássico, a determinação completa do estado de uma determinada partícula que executa um certo movimento sob a ação de uma certa força. O segundo postulado estabelece que a cada quantidade clássica, do mundo clássico, observável, que eu vou chamar de uma quantidade O, tá? Se associa na mecânica quântica a um operador O. Tá? Então, para cada quantidade clássica do mundo, existe um operador associado no mundo quântico. Por exemplo, a gente já viu aqui a posição e um operador posição, um momento linear e um operador momento linear, a energia e um operador momento energia, e um operador energia. Além disso, o terceiro postulado me diz que quando eu meço uma grandeza A, tá? Uma grandeza clássica A, os únicos valores que eu posso observar no mundo quântico são aqueles relacionados aos autovalores do operador ligado àquela grandeza. Então, eu tenho uma grandeza clássica A e um operador associado a ela A. Esse operador age num autoestado e o resultado disso é um alto valor vezes aquele próprio autoestado. Então, os únicos valores que eu posso medir são os autovalores daquele operador. Tá? Se por um acaso esse autoestado for composto como uma combinação linear de outros autoestados, como a gente tinha mencionado antes, então eu vou ter aqui diversos estados possíveis, cada um deles associado a um alto valor que eu possa medir, e cada um desses altos valores vai ter uma probabilidade, ou seja, cada uma dessas medidas vai ter uma probabilidade de acontecer, sendo essa probabilidade um módulo quadrado associado ao coeficiente que multiplica aquele autoestado na minha combinação linear. Tá? Então, um módulo quadrado do C. Bem, então, isso significa que o módulo quadrado disso me dá a probabilidade desse estado acontecer, o módulo quadrado disso me dá a probabilidade desse estado acontecer, e assim sucessivamente. Se ao invés de ter uma combinação linear, é evidente que eu tenho um único valor aqui, tá? O que significa que esse autoestado essa função psi é autoestado direto do operador A, então, evidentemente que a única probabilidade de ter a medida é daquela quantidade associada àquele autovetor. Bom, o quarto postulado me diz, coisa que a gente já tinha mencionado aqui, que o valor médio, ou o valor esperado do operador A, está associado a uma grandeza clássica A, tá? E eu calculo esse valor esperado dessa maneira. E o quinto postulado estabelece que a função de onda evolui no tempo de acordo com a equação de Schrödinger, que é a equação geral, escrita aqui nessa forma operatorial com o operador hamiltoniano. Bom, então, com esse conjunto de postulados e com o que a gente já conhece da nossa discussão a respeito da equação de Schrödinger, nós podemos dizer que, antes de a gente realizar uma medida, digamos que eu determinei a minha função de onda, tá? Que eu estou eliminando a parte temporal, olhando apenas para a parte espacial, tá? Então, essa minha função de onda representa o que eu chamo de estado estacionário, porque ela não tem dependência na parte temporal.
E esse estado ele é composto por uma soma, uma superposição de vários outros estados, tá? Cada um deles um autovetor do ligado ao operador hamiltoniano, né? A resolução daquela equação de Schrödinger na forma da equação de alto valor. Então, resolvo isso daqui, eu tenho um alto valor e associado a ele um psi. Cada um desses psis me permite escrever a solução geral como uma combinação linear. Então, eu tenho esses diversos possíveis autoestados. Cada um deles representa uma certa, uma certa, um certo estado em que o sistema pode estar, com uma determinada probabilidade que é dada pelo módulo quadrado desses coeficientes. Bom, mas quando eu meço o sistema, tá? Digamos que eu tenha uma partícula e eu queira medir a posição dessa partícula. Então, antes de fazer essa medida, o que eu tinha era essa solução para a minha equação de Schrödinger a respeito da posição dessa partícula, em que esses autovetores ou autoestados representavam cada um deles uma possibilidade de posição dessa partícula com as suas devidas probabilidades de acontecerem ligadas a esses coeficientes. Mas quando eu meço a posição da partícula, evidentemente, eu não vou encontrar a partícula em mais de uma posição, eu vou encontrar numa certa posição. Então, toda medida na mecânica quântica cria o que a gente chama de colapso da função de onda. Essa combinação linear se vê reduzida ao único desses termos, ok? E a minha função vai ficar localizada num certo e único estado. A gente diz que nós projetamos com isso a função de onda num determinado estado, que é aquele estado da medida. Então, a medida, diferente da mecânica clássica, ela influencia no resultado que você vai ter ao final. Tá? Então, eu não preciso. Quando eu meço uma partícula clássica, eu não imagino que a minha medida está alterando a posição da partícula. Mas, no sentido quântico, ao fazer essa medida, eu crio uma interação que faz com que a função de onda, que antes era composta por uma série de possibilidades, se reduza a uma única possibilidade. Tá? Então, esse é o ato que nós chamamos de colapsar a função de onda. A função de onda passa de uma combinação linear para uma única dessas soluções. Bom, isso é o que isso é que está por trás justamente do famoso problema do gato de Schrödinger, né? Que nós temos aquele experimento imaginário, evidentemente que isso não é um experimento real. Você tem um gato colocado numa caixa e a caixa serve justamente para isolar o gato do contato visual de qualquer observador. Então, no princípio, eu não sei qual é o estado das coisas que se encontram dentro da caixa. Tá? Então, esse é o meu problema, resolver as possibilidades, resolver o que está acontecendo dentro da caixa. Esse é o meu sistema quântico e ele está isolado de mim através dessa caixa. Bom, mas dentro dessa caixa, além do gato, se encontra um vidro cheio de veneno e um material radioativo. Tá? Junto desse veneno tem um aparato que é constituído, como vocês veem aqui, uma tesoura, um contador, um martelo e um contador Geiger, que é um objeto que mede a ação de material radioativo. Então, se esse material radioativo aqui ele sofrer um decaimento e emitir uma partícula radioativa, essa partícula vai ser detectada pelo Geiger e ele vai emitir uma energia que vai ser capaz de fazer com que a tesoura corte essa corda que segura o martelo então quebra o vidro de veneno e o gato morre. Bom, mas o material radioativo, ele obedece leis da mecânica quântica, e, portanto, dizer se ele decai ou não é uma solução da equação de Schrödinger. Então, eu teria que resolver a equação de Schrödinger e determinar isso. Ao fazer essa solução, eu vou ter uma possibilidade de que ele decaia e uma possibilidade de que ele não decaia. Então, a minha solução completa do problema do material radioativo seria uma combinação linear de uma função cujo estado está ligado ao não decaimento e outro ao decaimento. Tá? Então, nessa que está ligada ao não decaimento, o gato sobrevive. Na outra, o gato morre. Então, a respeito do gato, eu deveria dizer que ele vive em dois estados antes de fazer a medida. Aquele que ele está vivo e aquele que ele está morto. Tá? Com uma certa probabilidade cada um. Que, em princípio, eu posso sugerir que seja igual. Então, antes de abrir a caixa, é isso que eu sei. Se você me pergunta qual é o estado do gato, eu tenho que dizer que é uma combinação linear entre esses dois estados.
Mas ao abrir a caixa e realizar a medida, eu vou encontrar o gato vivo ou o gato morto. Então, significa que a minha função de onda, que antes era composta dessas duas partes, agora colapsa apenas numa delas, essa ou essa. Tá? Cada uma delas com determinada probabilidade. Okay? Então, esse é o formalismo dessa maneira de ver a solução da equação de Schrödinger através do que a gente conhece como interpretação de Copenhague, que é a escola que foi prevalente para determinar os caminhos da mecânica quântica, liderada por Niels Bohr. Bom, vamos agora discutir algumas aplicações de soluções da equação de Schrödinger para problemas simples, embora esses problemas, mesmo sendo simples, eles conseguem representar, em alguma medida, algumas situações reais. Tá? O primeiro problema que a gente vai olhar, na verdade, é um problema completamente real, porque ele não existe, ele é um problema completamente idealizado, mas é um bom problema para começar a nossa discussão, porque ele é o mais simples de todos. É o problema da partícula livre. Em partícula livre, em mecânica clássica, é aquele problema que a gente lida quando nós temos uma partícula sob a ação de uma força total zero. Então, não existe força agindo sobre essa partícula. Se não existe força agindo sobre essa partícula, a energia potencial está associada a essa partícula tem que ser zero. Ok? Então, nós vamos lidar, em outras palavras, com a solução da equação de Schrödinger em uma dimensão aqui, tá? Para um potencial nulo. Tá? Como esse é um potencial que não depende do tempo, evidentemente, a solução se dá por uma parte completa, se dá por uma parte espacial e por uma parte temporal. A parte temporal a gente já conhece, eu vou lidar apenas aqui com a solução espacial. Bom, então, esse é a equação de Schrödinger espacial, né, que é dada por, novamente, vamos pegar aqui, então, relembrando aqui, a parte espacial era menos h cortado ao quadrado sobre 2m, d2 si dx2 mais v de x psi igual a psi. Bom, então, como não existe potencial, isso aqui é zero, e aí eu posso reescrever essa equação da seguinte forma. Eu vou passar esse termo multiplicando, ficar com d2 si dx2 igual a menos 2m vezes 0 dividido por h cortado, psi, ou seja, d2 psi dx2 mais 2mb sobre h cortado, psi igual a zero. Eu vou chamar esse termo aqui de k ao quadrado. Tá? Só simplificar a minha notação. E aí eu tenho essa relação aqui. Bom, ocorre que essa equação é uma equação muito conhecida da física, porque ela é justamente a equação do oscilador harmônico. Tá? Embora na física clássica, claro que não tem a função de onda, tá? Mas a forma da equação é idêntica. E as soluções, elas podem ser representadas, como a gente aprende em Física 2, como uma função complexa, né? Vai ter uma parte complexa positiva e uma parte complexa negativa. Tá? Então, em termos da função de onda que representa essa partícula, eu posso associar esse termo com aquele de uma partícula que está se propagando para a direita e esse termo aqui com aquele de uma partícula que se propaga para a esquerda. Eu vou, então, resumir o meu problema, ao olhar para o problema, que eu assumo que a velocidade da partícula inicial é para a direita e, portanto, esse termo não existe, eu faço B, escolho B igual a zero, tá? Essas são as minhas condições para a resolução do problema. A minha função de onda, então, fica apenas dessa forma aqui. E eu vejo o seguinte, que se eu tomo o módulo quadrado dessa função, que vai me determinar a probabilidade de encontrar a partícula numa certa posição x, qualquer instante de tempo, o resultado que eu tenho para isso, estranhamente, é essa constante. Tá? E isso me diz, esse resultado está me dizendo, que eu tenho a mesma probabilidade de encontrar a partícula em qualquer lugar do espaço, em um determinado instante de tempo. Isso é um pouco real, mas essa irrealidade vem justamente do fato de que o meu problema é um modelo, é um modelo absolutamente idealizado que não existe na natureza, da partícula ser completamente livre. Então eu tenho uma incerteza total na posição, né? Uma vez que a probabilidade de encontrar essa partícula em qualquer lugar é a mesma. Então,
para a gente deixar claro que isso representa mesmo uma incerteza total na posição, vamos calcular o que seria a incerteza do momento linear associado a essa solução. E aqui eu vou olhar para um domínio limitado. Tá? Então, a princípio, a partícula poderia ir de menos a mais infinito, mas para que eu garanta a convergência da minha função, tá? Eu não posso pegar de menos a mais infinito, porque senão tem aquele problema do infinito que eu falei antes, tá? Uma vez que o módulo quadrado aqui dá uma constante, né? Então, eu vou limitar a um espaço finito entre um certo menos comprimento menos L sobre 2 até L sobre 2. Então, essa relação aqui me garante uma normalização da função de onda, então me garante que a integral dessa coisa dentro desse intervalo vai dar 1, tá? Se o A for esse valor aqui. E aí eu assumo esse valor de A, calculo os valores para o P esperado e para o P quadrado esperado, eles resultam nessas quantidades, isso é fácil de mostrar que é assim, tá? Vamos fazer apenas um deles aqui, eu deixo o outro para vocês treinarem. Por exemplo, vamos calcular o valor esperado de P. O valor esperado de P nesse intervalo, né, vai ser menos L sobre 2 a L sobre 2, a integral. E eu tenho seria o φ, né? E aqui menos IH cortado d dx, o φ, tudo isso integrado em dx. Então, lembrando que essa função é a exponencial de ikx, e o a eu determinei como sendo 1 sobre raiz de L, para que a soma de todas as probabilidades dentro desse domínio de 1. Então, o que eu vou ter aqui é o seguinte. Então, tem esse complexo conjugado e tenho esse valor da própria função. Ambos vão ter fatores como esse. Então, eu vou ter aqui 1 sobre L fora. Tá? Aqui eu tenho menos IH cortado, é uma constante também, eu vou deixar fora. E aí, dentro da minha integral, eu vou ficar com menos L sobre 2, a L sobre 2, exponencial de menos IKX, né? Que vem do complexo conjugado dessa parte. E aqui a derivada em relação a x da exponencial de ikx, tá? Que foi o que sobrou da outra função, uma vez que o termo do a eu já coloquei lá fora. Ao fazer essa derivada aqui, tá? Tudo isso integrado em x. Ao fazer essa derivada aqui, então cai o ik, repete a exponencial. Tudo bem? Então esse ik vem para aqui para fora, eu vou ficar com i vezes menos i vezes i da i quadrado, que é menos 1, então com esse menos aqui vai ficar mais. Então vou ficar com k cortado, dividido por L, integral de menos L sobre 2 a L sobre 2, exponencial de menos IKX, exponencial de IKX, dx, isso daqui dá 1, H cortado sobre L, integral de menos L sobre 2 a L sobre 2, dx, essa integral da x calculada nesses limites, então isso daqui dá o próprio L, então o resultado disso é H cortado vezes K, tá? Nós mostramos a transparência. Então, está aqui, é possível fazer a mesma coisa de forma similar para o P quadrado, dá isso daqui, então a incerteza sobre a medida do momento é igual a zero, né? Uma vez que se eu pego esse termo e subtraio do quadrado desse, eu tenho zero. Então, isso quer dizer que, de acordo com a relação de incerteza de Heisenberg, né, nós tínhamos discutido no final da aula passada, dx dp, delta x delta p igual a ordem de H cortado, se essa coisa aqui é zero, isso daqui tem que tender para infinito. Tá? Muito bem. Então, de fato, nós temos uma incerteza total a respeito da posição para o caso da partícula livre. É também de se notar que quando eu atuo o momento linear sobre a função de onda, o que eu obtenho como resultado ao fazer aquela derivada é H cortado vezes K vezes a própria função de onda. Bom, H cortado vezes K é o que nós chamamos de momento linear, né? É uma das relações lá obtidas nas relações de Broglie. Então, se nós lembrarmos,
nós tínhamos mostrado que uma das equações de de Broglie era essa daqui, né? Que o comprimento de onda era h sobre p. Então, isso daqui me diz que p é igual a h sobre lambda. Bom, e por outro lado, lambda, de acordo com a física ondulatória, é 2π dividido por k. K é o momento, é o número de onda. Então, se eu substituo isso daqui, eu fico com h dividido por 2π dividido por k, que é h sobre 2π vezes k. H sobre 2π é o que a gente chama de h cortado, então isso é h cortado k. Isso é o próprio momento linear e, portanto, essa função, que é a solução da equação de Schrödinger para esse problema da partícula livre, é um autoestado ou um autovetor do momento linear. E quando é assim, quando isso é verdade, então a incerteza associada àquela grandeza é zero, tá? Porque existe um único valor possível para ela, que é o valor do momento, um valor que eu já conheço. Tá? Então, nessa situação, quando eu tenho que a função de onda é um autoestado do operador, a incerteza associada àquele operador é nula. Bom, um outro problema, também típico dos problemas unidimensionais, é aquele do poço infinito. Então, agora eu não tenho mais um potencial que é zero em todos os lugares, eu tenho um potencial que é infinito em 2 pontos, tá? A partir de 2 pontos, na verdade. Então, nesse caso aqui, para x maior que L e para x menor que zero, o potencial é infinito. O que significa isso? Que a partícula não pode entrar nessa região, tá? Que existe uma repulsão completa a ela. Enquanto que entre zero e L, o potencial é nulo. Okay? Então, a partícula está presa a essa região entre zero e L. Tá? Isso, embora também seja um modelo idealizado, ele pode se aproximar de situações reais quando nós temos, por exemplo, no caso de interação entre partículas do núcleo atômico, tem um comportamento mais ou menos como esse daqui. Então, eu poderia aproximar isso daqui por algo desse tipo, tá? Como potencial, e dentro dessa região aqui, uma outra aproximação seria considerar isso infinitamente longo. Tá? Então, de alguma maneira, não é igual, é evidente, mas pode se aproximar de situações reais. Bom, então, nessa situação, eu só posso descrever o estado da partícula dentro dessa região, entre 0 e L, uma vez que aqui e aqui a partícula não pode entrar. Então, a minha função, a minha equação de Schrödinger é similar ao caso da partícula livre, porque nessa região o potencial também é zero. A diferença que se dá com relação à partícula livre para esse problema é que a minha função de onda tem que satisfazer o seguinte: como uma partícula não pode estar aqui ou aqui, à direita ou à esquerda, essa função de onda tem que se anular em x igual a zero e x igual a L. Tá? Porque se ela não se anulasse em x igual a zero e x igual a L, porque o módulo quadrado dela representa a probabilidade da partícula se encontrar em determinado ponto, existiria uma chance da partícula entrar dentro dessa região ou dentro dessa região, onde nós já dissemos isso é proibido, tá? Porque o potencial lá é infinito. Ok? Então, eu tenho que resolver a equação para esse domínio entre 0 e L com a condição de que o psi se anula em x igual a zero e x igual a L. Bom, ao fazer isso, a minha solução assume apenas certos valores possíveis para a energia e, portanto, apenas certos valores para o psi de x, que seriam os autoestados associados àqueles autovalores que são as possíveis energias. Então, esse é um problema parecido com o problema dos modos normais de vibração, de cordas, né? Quando a gente coloca uma corda para oscilar, propagando uma onda, com dois extremos da corda presos. Então, exatamente o que acontece aqui. Eu posso ter qualquer solução entre 0 e L, mas essas soluções têm que estar fixas em 0 e L, como sendo igual a zero. Então, as funções não podem assumir outro valor que não seja zero nesses 2 pontos. Sendo assim, por causa dessa limitação,
o problema acaba criando uma estrutura discreta para as energias e, portanto, para as próprias funções de onda. Então, cada função de onda vai estar associada a uma certa energia, que é dada por essas expressões aqui, tá? Com o n variando de 1, 2, 3, e eu tenho, portanto, níveis de energia discretos, como aqueles do problema do átomo de hidrogênio que a gente tinha discutido no modelo de Bohr. E cada um desses níveis de energia fica determinado por uma certa função de onda dada dessa forma aqui. Tá? Então, esses são os módulos quadrados que me dão as probabilidades para se encontrar a partícula em função da posição para cada um desses estados, e esses são os níveis de energia associados a cada um desses estados. Então, o sistema não pode ter qualquer energia, essa partícula só pode ter algumas energias, e para cada uma dessas energias, essas funções me dão uma distribuição de probabilidade em que eu posso encontrar essa partícula entre 0 e L. Bom, só para a gente ver como é que isso funciona no mundo microscópico e como funciona no mundo macroscópico. Né? No mundo macroscópico, se eu imaginar uma partícula grande o suficiente, eu deveria recuperar as coisas que eu conheço da física clássica, e na física clássica eu sei muito bem que se eu coloco uma partícula num lugar onde não existem forças, ela não pode apenas estar em determinados níveis de energia, ela pode assumir qualquer nível de energia e ela tem é, e eu sei determinar exatamente qual é a posição dela. Tá? Não tem uma distribuição de probabilidades para determinar essa posição da partícula. Dada a condição inicial, eu sei exatamente o que vai acontecer com ela. Bom, então se eu pego, por exemplo, uma situação como essa de um elétron, tá? Então, pegar uma massa que é a massa do elétron, para um poço como esse, tá, duas paredes que estão distantes de 0,2 nanômetros. Então, coloco um elétron preso nessa armadilha de 0,2 nanômetros. E aí, o problema me pede para calcular as energias dos níveis 1, 2 e 3. Bom, isso é simples, basta que eu vá na expressão das energias e substitua os valores de M, de L e a de H cortado e N por 1, 2 e 3. E aí eu tenho esses diferentes valores de energia, 9,42 eletronvolts para o menor nível, 37,7 para o segundo nível e 84,8 para o terceiro nível. Tá? Note que cada nível corresponde a n quadrado vezes o nível fundamental, que é o E1. Aí eu posso perguntar assim, qual seria a velocidade da partícula nesse estado, no estado de menor energia? Tá? Então, eu vou admitir que eu estou lidando com uma partícula clássica e a energia dela, uma vez que o potencial é nulo, é apenas cinética. E essa cinética clássica, tá? Sem correção relativística. 1 meio de m do elétron vezes a velocidade da luz, vezes a sua velocidade ao quadrado. Então, essa velocidade é 2 vezes a energia cinética, dividido pela massa. E se eu assumir que essa energia cinética do nível 1 é a própria energia daquele nível, né, calculada através da equação de Schrödinger, então eu tenho que a velocidade dá 1,82 vezes 10 a sexta metros por segundo. Isso dá alguma coisa da ordem de menos de 1% da velocidade da luz. Tá? Então, portanto, a descrição clássica está bem. Agora vamos pegar um objeto macroscópico, tá? Uma bola de beisebol de meio quilograma que foi rebatida entre uma caixa de 100 metros de comprimento. Bom, então agora estou lidando com um mundo macroscópico e eu quero calcular qual é a velocidade no nível de mínima energia que teria essa partícula, nesse caso essa bola de beisebol. Então agora o meu problema muda um pouco porque a massa é diferente, tá? O L também é diferente. Então, a energia desse nível seria alguma coisa da ordem de 1,1 vezes 10 a menos 71 joules, um número muitíssimo pequeno. E a energia associada, e a velocidade associada, calculada da mesma maneira que eu fiz para o elétron, dá algo da ordem de 10 a menos 36 metros por segundo. Então, seria uma velocidade imperceptível para qualquer instrumento de medida. Então, de fato, aqui as coisas casam com o que a gente imagina do mundo clássico, que um objeto colocado numa região onde ele esteja com a mínima energia e quer dizer, a energia mínima no mundo clássico seria zero, né? E sem ação de nenhuma força, então a velocidade dele deveria ser zero. Então, exatamente o que a gente obtém aqui
um valor bastante próximo de zero, zero para qualquer instrumento de medida que nós pensarmos. Bom, e se eu quisesse imaginar que a velocidade fosse alguma coisa da ordem de 150 metros por segundo? Então, qual deveria ser a energia, qual deveria ser o nível atômico que a bola de beisebol deveria ocupar para ter essa velocidade? Para ter essa velocidade, se essa velocidade é uma energia cinética, é algo como esse valor aqui, e aí, se eu venho para a relação do E, né, aquela relação geral, conhecendo o valor do E, portanto, encontro o valor do N, então esse valor do N seria alguma coisa como 10 a 37. Tá? Então, esse seria um número quântico gigantesco, tá? Cuja diferença dele, de energia dele para o seguinte, seria praticamente nenhuma, e, novamente, o que eu observo aí é que eu estou dentro do mundo clássico, porque uma vez que a diferença de energias entre níveis sucessíveis tende a zero, eu posso dizer que a energia está distribuída continuamente. Então, de fato, há aqui esses aspectos quânticos que estão ligados à quantização dos níveis de energia, que aparecem claramente para um elétron, não aparecem para um objeto macroscópico. Então, eu recupero os conceitos de física clássica que eu estou acostumado no dia a dia, quando eu lido com objetos macroscópicos. Bom, o potencial degrau. Esse potencial, ele é diferente do anterior, do poço infinito, ele é tal que entre zero e uma certa distância A, o meu potencial tem um valor constante V0, e à esquerda e à direita, a esquerda de zero e a direita de A, o potencial é nulo. Tá? Então, nesse problema, eu teria que resolver a equação de Schrödinger para essa região, onde eu tenho um comportamento tipo partícula livre, para essa região, onde novamente eu tenho um comportamento tipo partícula livre, porque o potencial é zero, e para essa região, entre os dois, onde eu tenho esse potencial constante V0. Acontece que, nas condições de contorno, né, a função de onda tem que ser constante. Então, ela tem que ter um valor aqui, tem que ser contínua, desculpe. Ela tem que ter um valor aqui, tem que ter um valor aqui, tem que ter um valor aqui. Mas, em cada uma das interseções entre duas regiões, as funções de onda de uma região e da outra têm que colar, que a função de onda seja contínua ao longo do espaço inteiro. Diferente do caso anterior, do potencial infinito, aqui eu não posso admitir que a partícula não pode entrar, porque o potencial é finito. Tá? Então, mesmo eu tendo uma energia menor do que o valor do potencial, em princípio, eu posso obter uma solução para esse problema nessa região. E, de fato, existe essa solução, e essa solução implica que existe uma probabilidade da partícula atravessar a região 1 para a região 3, passando por dentro da barreira de potencial. Isso é o efeito que a gente chama de efeito de tunelamento. Esse efeito ele não existe no mundo clássico, porque no mundo clássico, quando eu tenho uma situação em que eu tenha um potencial, por exemplo, digamos que eu tenho um potencial com essa cara aqui, tá? E eu tenho essa energia total. Isso daqui representa para mim a energia potencial V de x. E essa daqui é a energia total do sistema. Então, nesse pedaço aqui para cá, onde a energia total é menor do que a energia potencial, observem que na equação clássica, né, eu tenho energia total igual a energia cinética, 1 meio de mv quadrado, mais energia potencial. Então, esse v quadrado pode ser dado por essa relação que mede a diferença entre E e V. Então, naquela região, a energia total é menor do que a energia potencial. Então, esse é um número negativo, e então V quadrado teria que ser um número negativo. A única maneira de ser verdadeiro é se V fosse um número complexo. Mas no mundo clássico isso não faz o menor sentido. Né? A velocidade não pode ser uma quantidade complexa, é uma quantidade real. Então significa que movimento nenhum pode acontecer nessa região. A partícula não pode atravessar uma parte pode atravessar um potencial quando ela tem uma energia menor do que esse potencial. Bem? Então, esse tunelamento só acontece no mundo quântico, não acontece no mundo clássico. Mas como nós vamos ver nas aplicações que nós vamos discutir na aula que vem, esse efeito ele é autêntico, de fato existe, ele é mensurável e ele é responsável por algumas propriedades que
certos equipamentos têm, e graças a esse tunelamento, esses equipamentos funcionam. Bom, por fim, para terminar nossa discussão a respeito das aplicações da equação de Schrödinger, vamos falar sobre a solução da equação de Schrödinger para o átomo de hidrogênio. Então, nós já vimos aqui o modelo de Bohr para o átomo de hidrogênio, que era um modelo que sofreu bastante crítica, porque ele misturava leis clássicas e leis quânticas ao bel prazer, sem ter uma estrutura de teoria. Bom, a equação de Schrödinger resolve tudo isso porque, uma vez que nós adotamos esses postulados, todas as outras coisas saem naturalmente. Então, se eu pego, por exemplo, o problema do átomo de hidrogênio, aí eu tenho um problema não mais unidimensional, mas agora eu tenho um problema tridimensional. Tem uma partícula, que é o núcleo, positivamente carregada, que é um centro atrator para uma outra partícula, que é o elétron, que vai estar em uma certa distância desse núcleo, e a interação entre elas é uma interação eletrostática. Então, o potencial é o potencial coulombiano, esse potencial eu conheço. Tá? Bom, uma maneira simples de lidar com esse problema não é usando as coordenadas cartesianas, como normalmente a gente começaria a calcular, mas usando coordenadas esféricas, tá? Pela simetria do problema, uma vez que o potencial só depende da distância, então, o potencial central. E nessa situação é sempre prudente usar uma simetria esférica. Bom, então, eu posso escrever as coordenadas x, y e z em termos de outras três coordenadas, que são a coordenada radial, a coordenada polar, tá? Que está no plano aqui, e a coordenada zimutal. Tudo bem? E a minha função de onda, então, pode ser fatorada. Uma parte radial, uma parte polar e uma parte azimutal. E, ao resolver esse problema, eu vejo que eu preciso de três números quânticos para a solução final. Notem que, no caso das energias do oposto infinito, eu tenho um número quântico que é esse n. Tá? Cada uma dessas variáveis tem um número desses associados, devido à questão da maneira de resolver a equação, das condições que eu tenho que impor para a solução do meu problema. Tá? Como, por exemplo, o fato de que quando eu dou uma volta inteira, eu estou na mesma posição. Então, eu tenho uma limitação com relação a essa variável φ. Tudo bem? Então, isso faz com que eu tenha uma quantização desses valores. Então, o R vai ter um número quântico n, que vai variar de 1 a infinito, só para números inteiros, naturalmente. O F vai depender do número quântico L, que vai variar entre 0 e n menos 1, então depende do valor do n que define o R. E o G, a função G, que depende aqui do ângulo φ, ela vai ter um número quântico m, que varia entre menos L e L. Então, ao fazer isso, quando eu resolvo, eu vou ter as funções de onda, cada uma delas associada a um conjunto desses três números quânticos, e o módulo quadrado delas vai me dar a probabilidade associada àquele estado. E aí, quando eu faço isso, eu tenho aqueles famosos orbitais quânticos que aparecem nos livros de química, né, representando as probabilidades de encontrar o elétron em uma determinada posição rodeando o átomo, rodeando o núcleo no átomo de hidrogênio. Tá? Então, esses aqui são exemplos das diferentes soluções que eu possa ter, tá? Diferentes valores de φ, dados por um conjunto diferente de valores de n, l e m. Tá? Aqui a projeção dessas coisas no plano, e as regiões mais claras representam regiões de maior probabilidade de se encontrar o elétron. Tá? Então, esses aqui são representações justamente do módulo quadrado da função de onda. Bom, então é isso. Hoje nós ficamos por aqui com essas discussões a respeito da equação de Schrödinger e de suas aplicações em alguns problemas simples, mas ao mesmo tempo bastante elucidativos com relação à natureza dessa equação e dos fenômenos quânticos. Até mais.